commencer la soirée, je vais vous interpréter un air qui nous vient d'outre-Atlantique. Il arrive avec douceur du pays de la langueur, où les femmes ont les saveurs poivrées. Bonsoir. Quer dizer, boa noite. Sou Salvador Lévi-Strauss, antropólogo francês. Quer dizer, antropólogo francês. E a francês é a maneira de falar, porque sou filho de pai francês e mãe brasileira. E, na verdade, eu sou baiano. Oui, eu nasci em Salvador. Por isso, eu me chamo Salvador. Mas ainda bastante pequeno, eu fui levado para a França. Eu cresci lá. Pas beaucoup, não muito, né? Enfin, eu estudei lá, me formei na Sorbonne, etc. Mas eu continuo seguindo o candomblé. Oui, eu sou filho de santo. O meu pai era um grande antropólogo francês, ele era um apaixonado pelo Brasil, ele viveu muitos anos aqui, ele era músico também, não é? Ficou bastante amigo de Gil, Gal, Caetano, Don Cano, etc. E eu, assim como meu pai, sou um apaixonado pela cultura desse país, não é? E me dedico ao estudo dos fenômenos da sociedade brasileira. Um fenômeno que venho estudando bastante, já faz anos, não é? É o fenômeno da migração. Eu me refiro à migração de dinheiro público para bancos no exterior. Bom, aqui no Brasil nós temos grandes especialistas nessa área, não é verdade? Verdadeiros PhDs. Outro fenômeno que me chama bastante a atenção também é a chamada lavagem. E eu não me refiro aqui à lavagem das escadarias do Bonfim, né? Que lembro bem da minha infância em Salvador, não é? Esse ritual popular no qual as baianas lavam e o pessoal vem sujo tudo de novo. E no entanto elas continuam lavando, porque o brasileiro não desiste nunca, não é? E tampouco estou me referindo a Saint-Cassec, né? Essa rede de lavanderias francesas maravilhosas. Eu me refiro à lavagem de dinheiro mesmo, né? Que é feita de diversas formas. A lavagem de dinheiro é um exemplo de migração interna. Quer dizer, normalmente o dinheiro fica aqui mesmo no Brasil. Vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem melhor de migração interna que acontece no Rio de Janeiro, quando o dinheiro sai da Zona Sul e sobe o morro, e é conhecido como arraston. O Rio de Janeiro tem fenômenos incríveis para se estudar, né? Como, por exemplo, o fenômeno da bala perdida, não é? E o mais incrível é que essas balas perdidas sempre encontram alguém, não é verdade? Aliás, por falar na Cité maravilhosa, né? Eu estive recentemente lá e fui visitar uma ONG, não é? Que faz um trabalho interessantíssimo, não é? Eles tiram crianças da rua e ensinam elas a dançar o funk. Eu sinceramente não sei o que seria pior para essas crianças. Não, brincadeira. Não, estou brincando. É um trabalho muito bacana, viu? Eu inclusive tive a oportunidade de fazer um workshop, não é? Onde eu aprendi, um workshop de funk, onde eu aprendi os passos básicos do passinho, não é? Para quem não sabe, o passinho é um braço do funk, melhor dizendo, uma perna do funk, que é todo dançado com as perninhas, né? E, se quiserem, posso até fazer uma petite demonstração para vocês. Bom, ainda bem, né, gente? Isso aí é a tarde inteira. Se vocês falassem que não, eu ia me sentir ridículo. Então, por favor, DJ.
Merci beaucoup. Eu avisei que eram só os passinhos iniciais que eu aprendi, não é? Enfim, ela achou muito engraçado o passinho. Agora haja fôlego para continuar falando depois. Enfim, há muita conexão entre Brasil e França, não é? Há coisas tipicamente brasileiras e coisas tipicamente francesas. Há semelhanças, há diferenças, não é? Por exemplo, uma coisa tipicamente brasileira que eu adoro é o pão francês. Eu adoro o pão francês brasileiro, é verdade, gente, adoro. Diferenças tem muitas, né, gente? Diferença, por exemplo, na França, normalmente a gente conhece uma pessoa, não é? E depois, com o tempo, a gente cria intimidade com a pessoa, né? Aqui no Brasil, não. A gente primeiro cria intimidade, abraça, beija, mete a mão, né? E depois, talvez, a gente venha a conhecer essa pessoa. Não é verdade? Mas isso é bom, essa coisa quente, né? A gente tem, assim, essa necessidade de ficar logo íntimo da pessoa, né? Você vai numa loja, por exemplo, comprar uma camisa, né? Você entra na loja, a vendedora já pergunta qual é o seu nome. Eu digo, pra quê? Nós vamos ficar amigos? Eu só vim comprar a camisa. Da mesma forma na farmácia, você vai lá comprar, sei lá, uma camisinha, né? Vai na hora de pagar, a moça quer saber o CPF. Fala, pra quê? Eu não vou abrir uma empresa. Enfin, diferenças entre os dois países é o que mais tem, e eu, como sou moitié francês, moitié brasileiro, eu fico na corda bamba, né? Por exemplo, a minha metade francesa adora o frio, né? Já a minha metade brasileira adora o calor, não é? A minha metade francesa adora champanhe, né? Já a minha metade brasileira prefere a cachaça, né? A minha metade francesa adora culture. Já a minha metade brasileira prefere o Chaves, né? Mas é como eu costumo dizer, tudo é uma questão de diplomacia, não é verdade? Agora, nas semelhanças, por exemplo, né? Tanto o Brasil quanto a França são países associados a romantismo e sensualidade, não é verdade? Paris, principalmente, é muito associado a essa sensualidade, não é? E isso foi imortalizado em filmes como O Último Tango, a Paris, não é? Vocês se lembram? A história de um casal, não é? Fechado num quarto de hotel, transando, adoidado, trepando de tudo que é jeito. Isso é uma coisa brasileira que eu adoro, trepar. A palavra, gente, não é o que vocês estão pensando, sacanagem. Aliás, sacanagem eu também adoro trepar e sacanagem. E agora parece que vai ter uma versão atualizada, não é, desse filme, que vai se chamar O Último UFC, a Paris, inspirada no affaire Neymar e Najla Trindade. Esse também vai se passar todo no quarto de hotel, só que vai ser todo filmado com o celular. Isso me faz lembrar um outro fenômeno de semelhança entre os dois países, que é o fenômeno da viralização. E eu não me refiro a chikungunya, dengue, nada disso, né? Mas a viralização na internet, né? Que hoje em dia parece que tudo é feito com o intuito de viralizar na internet. Desde uma senhora de idade fumando maconha até uma travesti falando bom dia Brasil, boa tarde Itália, não é verdade? Enfin, eu não quero me estender, né? Que também ficar dando aula de antropologia no meio de um show de humor pode se tornar uma coisa um tanto quanto maçante, não é? Então, para encerrar, eu gostaria de abordar rapidamente o fenômeno da caipirinha. Eu não sei o que acontece, mas todo estrangeiro que chega no Brasil se apaixona pela caipirinha, não é verdade? E comigo não foi diferente, apesar de eu ser moitié francês, moitié brasileiro, como eu falei lá no début, não é? Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela caipirinha. Era uma moça linda de Birigui. Ela se chamava Marcia, mas ela me ensinou a pronúncia correta, que é Márcia. Ela era muito engraçada, a Marcia. Eu ensinei ela a falar meu amor, em francês, que é mon amour, né? E ela dizia mon amour. O meu nome também, eu me chamo Salvador, não é? Ela me chamava Salvador. Eu tenho muito saudade de Marcia. Por onde andará Marcia?
Bem, agora eu tenho que ir, eu não posso ficar nem mais um minuto com vocês, eu sinto muito, mas não pode ser. É brincadeira, que eu adoro a música brasileira também. É tanto que fiz uma versão dessa chanson famosa, o Trem das Onze, né, que eu chamo Les 30 Heures. Se quiserem também eu posso apresentar para vocês a minha versão. Oh, merci, senão já viu, né? Ia ser ridículo de novo. Então, por favor, maestro. Je peux pas rester une seule minute avec toi. C'est dommage, amour, mais je ne peux pas. J'habite en Jassona. Si je perds cette train qui part maintenant à 11 heures, seulement demain le matin. Il y a partout ça, mon amour. Il y a d'autres choses. Ma maman qui ne dort si je n'arrive pas. Je suis fils unique. J'ai ma maison pour regarder la Dinov comme il est portugais. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. De novo que tá uma merda, gente. Vamos lá, se esforça. Sou filho único. Tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar. Merci. Bien, depois de cometer essa chanson, né? Só me resta então sair a francesa. E não pensem vocês que sair a francesa é sair sem se despedir, que isso aí é coisa de gente mal educada, viu? Isso aí é sair a inglesa. Eu vou sair a francesa. Au revoir! One, two, three.